Barbieri e Diniz. O pessoal viu o jogo e falou, caramba, deu Fluminense, né? Mas o Vasco jogou melhor. Vamos entender esse negócio, vamos nessa. No primeiro tempo a gente errou muito, né? E o Vasco teve as chances para fazer 1 ou 2 gols, como a gente fez no segundo tempo. Estava torcendo para o primeiro tempo acabar para a gente poder corrigir no intervalo, e corrigiu, e acho que no segundo tempo a gente fez 2-0 de maneira merecida, a gente teve muito mais controle do jogo e teve muito mais a nossa cara. Em relação ao gol do Cano, de fato é um gol ontológico, e não é uma coisa, para ele não é uma coisa casual, porque ele tenta esse tipo de jogada. Vocês veem de vez em quando nos jogos e nos treinos, sistematicamente, quando ele percebe o goleiro adiantado, ele tenta fazer o gol. Então é um gol com muito mérito, não é um gol de sorte. A gente teve boas oportunidades de fazer gol, acabou não fazendo. Claro que a gente enfrentou uma boa equipe e nas oportunidades que eles tiveram, eles acabaram fazendo o gol. Então eu quero voltar a frisar, o sentimento é de frustração pelo resultado, mas a calma na minha fala é na certeza de que nós estamos construindo algo que vai levar tempo, mas que a gente está no caminho certo. Eu acho que se a gente jogasse outras partidas contra essa mesma equipe da maneira que a gente atuou hoje, com certeza a gente teria muito mais vitórias do que o resultado que aconteceu hoje. A gente está no início de trabalho, pouco tempo, temos aí talvez um mês, um pouco mais de um mês com a grande maioria dos jogadores, e a gente está falando de um time que já está praticamente um ano junto, de um time que foi campeão estadual no ano passado, que tem um projeto mais consolidado. Então o sentimento de frustração tem que vir acompanhado dessa calma e dessa certeza de que a gente, claro, precisa evoluir, mas que a gente está no caminho certo. Deixa eu entender uma coisa, peraí, o Fábio, me ajuda aqui. Vamos lá. Considerando que é um clássico, considerando o tamanho do adversário do outro lado, considerando um trabalho, como o Barbieri citou, que já vem de ano, com o Fernando Diniz, dá para dizer que essa derrota do Vasco foi o melhor jogo do Vasco na temporada? É isso? Então é difícil falar, né? Não é pro torcedor, né? É duro explicar isso, viu? É duro. Por 2-0 com um gol no meio de campo, mas assim, o que o Diniz falou e o Barbieri é realmente a leitura do jogo, né? Você viu quando o Diniz fala assim, nossa, tava torcendo pro primeiro tempo acabar, porque a chance do Vasco fazer o gol era muito grande, né? O Vasco teve o controle, o Vasco criou as melhores chances, o Fábio fez defesas importantes. Então, assim, eu acho que, como o Barbieri disse, é o início de trabalho, é um time em formação, um entrosamento que está sendo criado, né, com os jogadores que chegaram. O ano, acho que o torcedor assim, ele se entristece pela derrota, mas entende que o Vasco fez um bom jogo. Agora, o Fluminense é aquilo, né? É um time que gosta da bola, e ontem também, mais uma vez, mostrou isso. E tem um jogador que é diferente demais, né? Olha isso. É um atacante que joga com um toque só. Então, quando ele faz o primeiro gol, ele tem um cruzamento, ele pega de primeira, de direita, então ele não dá nem tempo de ação de zagueiro, de goleiro. E no segundo gol é algo impressionante, né? Porque a leitura que ele tem ali da onde ele tá, da força que ele tem que usar, aonde o goleiro tá posicionado. Então, uma série de fatores que o atacante tem que ter e observar para fazer um gol como esse, né? O Cano ele dá uma entrevista, ele fala que ele treina muito essa jogada, que ele se imagina em momentos do jogo tendo essa oportunidade, mas é um cara que precisa de uma bola, 2 bolas para fazer um gol, 2 gols, e eu acho que a diferença do clássico está na presença do Cano. Se o Cano não tivesse, a gente veria talvez um empate, talvez o Vasco conseguindo a vitória. Então, assim, vitória importante para o Fluminense, mas o que o Vasco apresentou, eu acho que o torcedor imagina que num futuro próximo coisas boas virão também. Normalmente, quando você pega o jogo do Fluminense, você fala assim, Fluminense 70% de posse de bola, adversário com 30%, às vezes 58%, né? Ontem, Vasco, 52% de posse de bola, Vasco e Fluminense 48%. O Fluminense errou muito passo. Total de chutes. Normalmente o time do Fluminense chuta muito, né? Sim, tem sim. várias oportunidades, muitas vezes para fora, passa longe, mas estatisticamente o pessoal coloca. Vasco, 14%, Fluminense 7%. Então, digamos que ontem foi um Vasco muito Diniz? Não. Teve mais posse, chutou mais, mas perdeu? Era assim o Diniz, né? Não, mas eu acho que... Não era assim, cabe observar. Era assim isso, mas cabe observar. Você foi muito bem nessa sua... Mas a gente estava eu estava trabalhando no Sport Center, né? Mas na frente estava a televisão, estava assistindo o jogo.
E realmente, o time do Vasco jogou bem. O time do Fluminense não conseguia sair com a bola o tempo todo como ele gosta, né? De toca aqui, vai ali, aproxima, sai uma. O Fluminense o tempo todo, o Vasco o tempo todo pressionando o Fluminense, o homem da bola estava sempre pressionado e quando o Vasco recebia essa bola já conseguia girar. Saída rápida também. Saída rápida também. O Alex Teixeira voltou a jogar bem. Foi muito bem. O Vascaíno esperava muito dele na volta, né? E ele não estava correspondendo, mas já tem algumas partidas, essa ascensão do Vasco passa também por ele. Projetando para o Campeonato Brasileiro. Que tem como ídolo o Nenê, né? O Nenê entrou no segundo tempo. O Peck também, para mim, jogou muito bem. Um cara que também batida da bola e tal. O segundo melhor jogador em campo foi o Fábio, né? É isso. Que mostra como o Vasco e o Vascaíno têm razão para acreditar. No campeonato, acho que meio que já era, né? Porque o Volta Redonda tá muito bem. O Vasco ficou ali para trás, Fluminense e Botafogo estão em cima no topo, o Flamengo vai chegar, então, muito possivelmente esse estadual, o Vasco não vai chegar no mata-mata. Mas a perspectiva, a gente falou do Brasileiro do Santos, a perspectiva para o Vascaíno hoje já é diferente. Você percebe que alguma coisa está acontecendo ali de bom, de positivo. O que o Vasco apresenta é bem diferente do Santos. Com relação a jogo. Agora, eu tô na fila para pedir desculpa pro Cano. Tem mais alguém aí ou não? Você vai pedir desculpa por quê? Você não gostava do Cano? Porque assim, o Cano joga mais do que eu pensava que ele jogava. Joga mais, eu tinha um preconceito. Mas você não pediu desculpa já o ano passado? O ano passado já foi o suficiente para pedir. Não, mas vamos pedir de novo, então eu posso voltar na fila? Vai lá, Isso pode. mostra uma qualidade que você tem, Bobo. Reconheceu. Nem sempre o homem reconhece que está errado. Ah, não, é que sim. Isso é uma virtude. Então, mas é engraçado. Parabéns. A gente luta muito contra Mas preconceito. pode falar que ele erra também, não tem problema. Então, é que assim, na minha cabeça o Cano, ele se enquadra naquela figura de jogador que depende do time, meter a bola pra ele na área e ele só empurrar. Tá bom, né? Tem um monte de time querendo um cara assim. É um jogador finalizador. Não quer dizer que ele seja ruim, que ele seja grosso, não é isso. Mas eu nunca achava que ele fosse capaz de fazer um gol como esse que ele fez. Então, quando o Cano faz um gol como esse, se fosse o Ganso, imagina o que estavam falando? A genialidade, a visão, o gol que o Pelé não fez e tal, né? Imagina, né, por exemplo. O Cano faz um gol desse e ele só dá um toque na bola, né? Que é a característica dele, só né? Um toque. De finalizar logo de primeira. Com a perna esquerda ainda, né? Ainda que você vê, ele finalizou muito bem. Essa foi a surpresa, né? Sim. Então, essa foi a surpresa. Ele tem recursos. Então, no ano passado teve aquela brincadeira, foi brincadeira mesmo, de ele na seleção, o Fluminense entrou nessa brincadeira, a gente não foi campeão do mundo. Mas se a gente falando, poxa, o Cano deveria estar no elenco da Argentina, e o pessoal, não dá, não tem nível para isso e tal. Eu continuo achando que ele não tem um nível para a seleção argentina, porque a concorrência é muito pesada. Mas que é um jogador que não vou dizer que calou minha boca, né? Porque eu nunca falei mal dele, nunca tive nada contra ele. Mas eu concordo com você. A temporada passada foi surreal, super positiva, né? Mas eu concordo com você que ele depende muito do sistema de jogo. Ontem esse gol foi uma qualidade dele, uma coisa individual que o próprio Fernando falou. Olha, ele faz isso no treinamento, no rachão. Tem muito jogador, por exemplo, o Giovani, que era o Giovani Messias do Santos. É lógico que qualidades à parte, o Giovani é impressionante que esse cara joga, o que ele jogava era impressionante. Mas ele chegava nos treinamentos, ele fazia isso, mas antes do jogo, começava o jogo, com 2 minutos ele chegava para mim e falava assim, Zé, eu vou meter um gol do meio do campo. Eu falei, Giovani, para com isso. O goleiro tá... Zé, eu vou fazer um gol do meio do campo, o goleiro tá adiantado. Eu falei, Giovani, para, meu jogo é sério. Pegava e pum, gol. Entendeu? Então é um recurso que o cara tem. O Cano tem esse recurso de ter essa finalização porque ele treina isso, né, o próprio Fernando revelou. Mas ele depende muito do sistema tático. Ele é o ponto final, ele é a cereja do bolo que faltava para o Fernando Diniz. Se você pegar a evolução do sistema tático do Fernando Diniz, desde o Audax até o Fluminense atual, ele sempre precisou de um centroavante. Nos primeiros times, ele não tinha um centroavante. O centroavante começava como 9 e terminava como lateral direito. Aí o lateral direito terminava como centroavante, né? E ele sempre foi mexendo, que é o jeito dele trabalhar, que ele acha que qualquer jogador pode melhorar em determinadas posições. Nem sempre isso funciona, porque você não deixa o cara evoluir e você prejudica o seu time. Porque o centroavante que começa como centroavante e terminar